Antes de mais nada, gratidão por estar aqui, abrindo esse evento tão importante, num ano tão importante. Antes de começar qualquer coisa, eu quero trazer umas informaçõezinhas para vocês. Opa, vamos lá. A gente está falando aqui agora de um país onde tem muita gente focada em mandar currículo e não necessariamente achar uma outra alternativa. A gente está falando de pessoas que trabalham, mas projetam a felicidade no final de semana. A gente está falando também de um país que fecha 95 empresas por dia. Será que realmente o Brasil tem uma cultura empreendedora? Será que a educação, pelo menos nessa área, não falhou? Se a gente for pensar em relação a conhecimento, o conhecimento está aberto, né? Então hoje, esse dado é um dado de novembro, só no estado de São Paulo, na verdade na cidade de São Paulo, tinham 95 possibilidades de aprendizado relacionadas a um tema específico, gratuitas, online, coletivas, individuais. E as pessoas já se apropriaram disso, elas estão buscando conhecimento, né? Seja por ferramentas online, ou seja por indicações, as pessoas já se apropriaram desse lugar que o conhecimento está aberto. Só que talvez elas não perceberam ainda que o que importa hoje é saber o que importa, né? Ao invés da gente virar uma grande esponja e se sentir cada vez mais preciso demais, a gente precisa saber o que fazer com o que a gente tem. E quando a gente fala isso, a gente se questiona, será que a educação é conhecimento técnico? Ou será que o que falta para as pessoas realmente empreenderem, não só o negócio, empreenderem a vida, não tem a ver com comportamento? A gente está falando de uma sociedade de pessoas com características que são características quase limitadoras, que não vêm necessariamente delas, vêm eventualmente do sistema ou das referências sociais delas. E quando eu falo isso, eu falo de um Aziz que vem de um sistema familiar árabe, como essência, empreendedor, aonde eu fui o terceiro Aziz do processo, né? Então imagina a carga de energia que já vem aqui com o Aziz junto com toda a minha ancestralidade. E aí eu tinha basicamente aquele perfil claro, né? De, ok, Aziz, você é sucessora, você vai fazer a administração de empresas, né? Só que, será que é isso que eu queria para minha vida? Será que essa história da empresa da minha família é deles? É nossa? Ou será que eu posso construir a minha própria história? E eu tive essa clareza graças a duas bases que formam parte do meu processo educacional. Eu tive a oportunidade de estudar com a filha do Paulo Freire, que tinha montado uma escola pequena em São Paulo, então eu tive uma base que foi incrível. E, gente, eu não virei anarquista, tá? Eu tive essa oportunidade, foi incrível para me identificar como indivíduo. E meus pais, como classe média, com foco, meu filho precisa ir para o mercado de trabalho, não foram tão ousados assim. Me colocaram no ensino médio, numa escola para passar em vestibular. E ali eu vi como é desgastante esse processo. Como isso não tem nada a ver comigo. E aí quando eu vejo isso e falo, às vezes, não fica triste não. Porque depois você vai ter que ter pelo menos mais 4 anos disso. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Isso eu não quero para minha vida definitivamente. E aí eu tive a oportunidade de ter um insight de falar, cara, será que eu não posso, em vez de fazer uma faculdade ou em paralelo a ela, empreender o meu próprio negócio? E aí basicamente eu percebi que as coisas não se encaixam, não é tão simples assim. Não tem como sair, abrir uma empresa e sair às 6 horas todo dia que senão você vai tomar falta. Ou abrir mão de estudar de manhã, sei lá. Então não tinha uma flexibilidade de horário. Existia uma distância muito grande da teoria e da prática, né? E outro ponto é que não tem como escolher uma coisa. Empreender é aprender economia, é aprender psicologia, é aprender marketing. Não tem como segregar, isso não está dentro de uma aula. Daí eu percebi que, cara, talvez às vezes o seu caminho vai ter que ser diferente. Sim, eu vou assumir uma formação empreendedora. Quando eu falo isso parece bonito, ainda mais aqui no TED, né? Mas é difícil fazer isso. Porque quando você faz isso, você tem um julgamento social. Fala, meu Deus, Aziz, mas como assim? Mas como assim você não vai ter faculdade? Eu me peguei nesse momento, nessa tomada de decisão, sei lá, com a minha avó falando, Aziz, mas e se você for preso? A gente ri, né, gente? Mas é extremamente delicado perceber que tem muita gente que toma essa decisão também por um critério tão pífio, né? Basicamente, quando você empreende, você não larga, você larga o ensino, mas você se apropria do aprendizado, né? Então você precisa se nutrir de coisas específicas, adaptá-las ao seu dia a dia, às necessidades da realidade. E eu tive a oportunidade de absorver conhecimentos de todos os tipos que eram necessários para os momentos que eu estava vivendo.
Então, meu nível de aprendizado foi visceral. Eu aprendi coisas incríveis, direto da fonte, não só com o lado acadêmico, mas muitas vezes com o lado de quem estava fazendo. E aí eu decidi fazer o seguinte, o meu negócio ele tem que somar duas coisas que eu acredito muito forte. A primeira delas é o design. Design é significar e dar... Desculpa, o significado do design para mim é dar significado. Dar significado é a implementação. E eu preciso fazer uma implementação de algo, de uma ideia ou de um processo baseado numa estratégia, em algo que tem um porquê. E não vou criar um negócio baseado em dinheiro, eu vou criar um negócio baseado em amor. Eu vou resgatar para as empresas, vou usar as empresas para eu poder empreender junto com elas uma ressignificação daquilo que as pessoas estão querendo fazer. Quando eu trago essa foto aqui é da minha super companheira, minha vida, que viveu tudo isso comigo, né? Essa foto aqui é da celebração de um evento nosso chave. A gente estava celebrando aqui 10 anos de relação, como sócios de marido e mulher, 9 anos de empresa, e ela estava na barriga com o nosso futuro filho, Bernardo. Então era um evento assim, ápice para a gente. Então só a gente sabe que a gente estava sentindo o caminho que a gente passou para chegar nisso. Deu muito trabalho, porque empreender, para quem sabe, dá muito trabalho, não tem glamour nenhum. Não empreenda por dinheiro, definitivamente. Empreender no Brasil, você tem que ter resiliência, mas você tem um campo de aprender o que é quebrar financeiramente, que não é quebrar na alma, de superar desafios, de entender todas as dificuldades, mas se nutrir com isso. Basicamente, eu passei durante 10 anos da minha vida empreendendo outras histórias de diferentes empreendedores pelo Brasil. Gente que não sai às 6 horas para ir para casa, gente que está vivendo algo que realmente aquilo lá é a vida dele. E quando eu falo eu, não sou só eu. A gente precisa de um time, né, de pessoas sem terno e gravata, sem necessariamente um label, um LinkedIn atualizado. Pessoas que querem fazer isso acontecer. Então, durante esse processo, eu pude viver, de certa forma, uma perspectiva diferente do meu negócio. A DZN foi uma escola também de empreendedorismo. Foi uma escola para a minha equipe e para os empreendedores que viveram isso e que ressignificaram a forma como eles estavam lidando com os negócios. E quando eu mostrei ele no meinho, eu tenho uma figurinha pequenininha, que é esse senhor Bernardo, que para quem mexe com educação, já se prepara que é esse tipo de gente que está vindo aí. Gente que não separa família e trabalho. Gente que não cria um pai provedor e uma mãe, não tem essa distinção mais. Gente que sabe que ensino é uma coisa e que aprendizado nutre. Gente que sabe que a importância do aprender a partir da soma do amor e também da dor, né? Então, o Bernardo é algo que está vindo muito forte, não só dele, mas a partir de muitas crianças. E quando eu estou empreendendo esse negócio, bate na minha porta um grupo de educação, precisando de ajuda, precisando se oxigenar, querendo ressignificar a forma como ele conduzia o processo dele. Um grupo de educação que ele tinha como cenário um grupo baseado não no aluno, mas focado em instituições, um grupo que precisava focar em processos e não em aprendizado, que as métricas eram números grandes e não transformação humana, onde o lucro estava muito maior e muito mais importante do que meramente o propósito, e que a tecnologia servia para vender matrícula. Quando eu olho para isso, independente do grupo, isso é uma realidade, né? De muito grupo por aí que precisa de ajuda. Então tem muita oportunidade para inovar dentro desses grandes grupos. Basicamente, o que aconteceu nesse processo foi que eu tive a oportunidade de entender e mergulhar em educação durante quase 2 anos da minha vida, entendendo toda a complexidade disso. E de lá a gente viu 2 caminhos. Um caminho de como eu mudo o que tem e um outro caminho como de fato eu ressignifico o que tem. A gente apresentou isso para o executivo que estava à frente do grupo e ele basicamente falou o seguinte: às vezes isso dá muito trabalho. Você está aqui na minha fazenda, aqui na Colômbia, eu vou descansar, o meu foco é outro. Não tem como eu mudar a minha estrutura. Só que quando a gente tem essa pulguinha dentro da gente, é mais fácil a gente falar, ok, entregue o trabalho. Só que não, né? Ali eu tinha uma oportunidade definitivamente de ressignificar esse processo, de tirar essa ideia do papel. E quando eu falo eu, basicamente, o processo foi o seguinte: eu precisava validar isso, mostrar se isso tem realmente algo, se tem valor. E eu precisava de um grupo de pessoas, então a gente mapeou o grupo dos jovens. Então a gente fez uma pesquisa com 1.200 jovens pelo Brasil, todos eles envolvidos em empreendedorismo júnior. Desses jovens, a gente mapeou as necessidades dele e foi falar com mais de 150 instituições que tinham habilidades e conhecimentos específicos para suprir essas necessidades deles. E de lá a gente montou todo esse plano em 45 dias, porque em janeiro seria um intervalo de aula, então seria um momento onde a gente podia criar uma experiência imersiva para que eles vivessem um aprendizado visceral. Então a gente criou uma experiência de 33 dias, passando por 6 cidades, o Rio de Janeiro era uma delas, onde essas pessoas, esses 10 selecionados, não por grana, mas por vontade, viveram uma experiência de empreendedorismo na veia.
Viveram algo que assim, só eles sabem o que eles viveram, eu não vou nem traduzir em palavras. E a gente fez isso, não a gente não centralizou esse processo. A gente foi falar com as instituições mais incríveis, que conhecem de coisas incríveis, que abriram o código delas e personalizaram algo não para 1 milhão de pessoas, como é feito hoje, para 10 pessoas, 10 indivíduos únicos. Gente que vibrou no processo e criou quase um Matrix da vida real para essas pessoas que viveram um MBA feito para eles, sob medida. Essas 10 pessoas, a gente teve uma representante carioca, a Marcela, saíram de lá, imagina, totalmente transformadas. E quando a gente fala da transformação, não é só porque a gente acha que a gente recebeu um abraço no final e falou, cara, isso aqui foi incrível. Não, porque a gente metrificou todo esse processo. A gente criou um documentário disso. A gente viu o nível de evolução individual de cada um em relação a comportamento e técnica. E a gente acompanhou eles em relação a sair dessa bolha e viver a realidade que não é tão fácil, né? Então, quando a gente viu aquilo, a gente falou, cara, a gente tem um negócio incrível na mão. Deu muito trabalho, a gente não recebeu, não conseguiu captar um patrocinador, a gente teve que gastar, investir tudo isso do nosso bolso, mas ali a gente falou, cara, a gente tem um negócio que é incrível. A partir de lá, basicamente, o que a gente fez foi, vamos criar uma empresa onde a gente resgata 2 princípios básicos, não tem nada a ver com a educação 4.0, 5.0, é a base da educação. Vamos criar um negócio baseado em identificar as necessidades específicas e garimpar o que mais faz sentido para a transformação daquele indivíduo. Né? Quando falo eu, porque eu quero honrar sempre, eu gosto de honrar a lei sistêmica, né? Então, Davi, André e Bruno, que foram os meus sócios, que acreditaram nessa maluquice. Então, quando a minha empresa sai do papel, ela sai baseada no quê? Eu preciso focar como premissa na personalização. Não do aluno, porque aluno já é um rótulo, né? Da pessoa, do indivíduo que está lá dentro. Eu preciso focar também em descentralizar esse processo. Não necessariamente uma pessoa que vai ajudar ele. Eu preciso identificar o que já tem de coisa legal no mercado para, de fato, adaptar para aquela necessidade. E terceiro ponto, tem que ser viável. Não adianta pensar um negócio que não cabe na agenda dele ou, eventualmente, ele não tenha dinheiro para financiar o processo. Durante esses 2 anos de empresa, de ativação de empresa, a gente transforma histórias de pessoas diferentes. A gente trouxe 4 exemplos específicos aqui, de pessoas que, basicamente, viveram um processo de transformação, não só no Brasil, mas em outros lugares, onde, em tempos enxutos, não precisou esperar 2 anos para fazer a formação, viveram aprendizados específicos que tiraram ela do lugar onde ela se encontrava. Né? Então, a gente teve a oportunidade, através dessas pessoas, por exemplo, acessar 60 tipos e áreas diferentes de conhecimentos, bem específicas. A conhecer e entender educação em diferentes lugares, porque não necessariamente, às vezes, o que você precisa aprender está na sua cidade. Mas quando a gente vê tudo isso e fala, nossa, isso que incrível, e a gente vê que o mundo está efetivamente descentralizado, né? Esse conhecimento já está aberto, já está online, mas será que a educação está se comportando dessa forma? Será que na hora da gente escolher uma faculdade ou algum lugar e a gente deposita e terceiriza todo esse processo, será que a gente está se apropriando de tudo que a gente poderia fazer se a gente se empoderasse disso? Quando eu falo tudo isso é porque, cara, a educação tem que andar de mão dada com o negócio. Se eu separo essas 2 coisas, gente, a gente tem um super desafio no processo. Como que eu vou pensar numa escala baseada em transformação humana? Como eu vou focar em tecnologia para qualificar esse processo e não só colocar o conteúdo online em PDF? Negócios e educação tem que estar de mão dada. A gente, independente do seu lado ou da base de onde você veio, a gente precisa dialogar e conectar com esses 2 pontos. Os próximos passos do meu negócio, eu não sei. Será que agora, com dificuldade, porque de fato a gente viveu um negócio que é feito para poucas pessoas, mas agora a gente tem um mundão de gente querendo se absorver. Será que a ideia é abrir o nosso código? Abrir nossa metodologia para qualquer pessoa se empoderar disso e fazer sozinha? Será que eu preciso ressignificar as corporações? Porque no fundo a gente está estudando para entrar em algum lugar. Será que se eu ressignificar a cultura daquele lugar, as pessoas vão ressignificar a forma com que elas estão estudando? Na verdade, eu não faço a mínima ideia, mas é o que eu vou resolver, eu vou me propor a resolver nos próximos anos da minha vida. Obrigado.